Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Lerei dos versos 1 a 8. Peço que os irmãos acompanhem. Assim diz o Senhor: mantede juízo, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não vale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos a Tua ajuda do Teu Santo Espírito, ó Deus, que nos abençoe agora neste momento de estudo da Tua Palavra. Ilumina o nosso entendimento, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos receber as maravilhas da Tua lei. Ó Senhor, os Teus mandamentos são límpidos. Ilumina o nosso entendimento e coração. Assim nós rogamos, meu Pai, que Tu sejas conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, de forma excepcional, nós vamos fazer classe única. E eu vou, uma vez que nós, na classe dos catecúmenos, nós começamos uma aula, não podemos terminar, ficamos para concluir hoje. Eu vou fazer um arremate, um resumo da aula anterior que fiz com os catecúmenos e completarei com uma parte que ainda ficou faltando. O tema que nós iremos tratar hoje diz respeito a exatamente o dia de hoje. Ainda existe uma certa necessidade de se esclarecer mais sobre o dever de guardar o dia do Senhor, né? Muitos ainda não entendem e aí se perguntam: mas por que nós precisamos guardar o domingo? Por exemplo, nós lemos um texto aqui que se fala de guardar o sábado. O Senhor diz aqui, né? Aquele que se guarda de profanar o sábado. Mas é o sábado ou é o domingo que nós devemos guardar, né? Os adventistas dizem que é o sábado. Alguns outros dizem assim: mas essa questão do sábado não é uma coisa da lei que ficou para o Antigo Testamento? E então, uma vez que nós vivemos no tempo da graça, nós não precisamos guardar o dia de domingo. Todos os dias são um dia do Senhor, são um dia para o Senhor. Então, se faz necessário nós estudarmos sobre isso. Eu acredito que não somente nos catecúmenos isso é importante, mas
para todos os irmãos que até mesmo já ouviram sobre esse assunto, nós tratarmos sobre isso. E aqui nós iremos tratar de forma bem didática. Nós iremos ver esse estudo em duas partes. O que, em primeiro lugar, a Escritura diz sobre o dia do descanso na antiga aliança, e em segundo lugar, o que a Escritura diz sobre o dia do descanso na nova aliança. Então vamos, em primeiro lugar, ver aqui o que o dia do descanso o que é mencionado acerca do dia do descanso na antiga aliança. Eu peço que os irmãos abram então lá em Êxodo 20, que é o próprio mandamento, o quarto mandamento acerca deste dia. Êxodo capítulo 20, versos de número 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós não vamos entrar aqui no que diz respeito ao trabalho no dia do Senhor, é só para esclarecer, tá? O que iremos tratar aqui ainda é apenas com respeito ao dia, ok? Embora nós tenhamos lido aqui uma parte que os irmãos aí percebem que fala no trabalho, nós não vamos tratar sobre isso aqui. Mas percebam um detalhe nesse texto: como o Senhor, Ele não somente separou um dia para um descanso, mas Ele especificou o dia que tem que ser. Veja, Ele diz: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia. Então Ele diz que há um descanso, mas Ele também escolhe o dia. Isso é importante para nós também na nova aliança agora. Então, diante disto, meus irmãos, fica muito claro este mandamento, que o Senhor Deus Ele separou um descanso semanal para o seu povo. Esse descanso não diz respeito apenas ao trabalho, como eu falei, mas também tem um aspecto do culto. Nós descansamos do trabalho, é uma obra, para realizarmos outra obra, que é o culto ao Senhor neste dia. E aí nós vamos olhar aqui no Antigo Testamento acerca desse descanso, que havia não somente um sábado, mas haviam vários sábados. Nós já tratamos sobre isso numa ocasião que preguei em Colossenses aqui, mas nós vamos ver um pouco mais agora. Peço que você abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16. Nós vamos ver aqui um tipo de sábado, que era exatamente a festa da Páscoa. A festa da Páscoa. A partir do verso número 1 diz assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o teu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Eu quero que vocês percebam, nós vamos continuar a leitura, duas questões aqui neste texto. Em primeiro lugar, quando aparece aqui a respeito dos 7 dias, ou o sétimo dia,
E em segundo, nós já vimos aqui no verso número 3, né? Não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos. A festa, ela durava 7 dias. E nós vamos ver nessas festas do Antigo Testamento, que eram chamados de sábados, esse aspecto. Elas duravam 7 dias ou 14 dias. No sétimo dia tinha uma convocação especial para o povo se reunir, embora a festa durasse 7 dias. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero que vocês reparem. E em segundo lugar, o aspecto cultico, do sacrifício. Nós sabemos que no Antigo Testamento o culto era regrado de sacrifícios de animais. Era a forma que o Senhor Deus tinha instituído. Então, quando nós percebemos sacrifícios, ofertas, nós sabemos que ali se trata do culto ao Senhor. Então, veja que no verso número 2 diz: então sacrificarás como oferta de Páscoa. Ou seja, nós sabemos que na Páscoa tinha culto. Nós vamos prosseguir no verso número 4. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Perceba 7 dias de novo. Também da carne que sacrificarás à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás, olha o sacrifício novamente. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar em que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. Agora veja, olha: 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. Esta expressão solenidade ou santa convocação também diz respeito ao culto. Então o que nós vemos aqui? A Páscoa, que era uma festa, um dos sábados no Antigo Testamento. Aqui nós vemos regras que envolvem 7 dias e que ali também havia sacrifício, ou seja, culto. Então, o que vemos com isso, irmãos? Que o culto no dia do Senhor era regido em volta do 7º dia. Havia dias específicos e um deles era a festa da Páscoa. Perceba mais uma vez também a festa da Páscoa relatada em Levítico 23, peço que vocês abram. E aqui nós vemos quase que todas as festas do Antigo Testamento, no capítulo 23 de Levíticos. Quase todas as festas nós temos aqui, calendário judaico de festas. E esses dias eram chamados de sábados. Antes de irmos para o relato da Páscoa, perceba como o dia da expiação era chamado de sábado. Veja aí no verso do número 32. Aqui é o relato que fala do dia da expiação, uma festa. Diz assim: sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. O que é que o autor de Levítico está nos dizendo aqui? Que o dia da expiação, ele está se referindo como um sábado. Ou seja, não existia apenas o sábado no Antigo Testamento. As festas do povo do Senhor eram chamadas de sábados, e uma delas é o dia da expiação que nós acabamos de ler aqui. Uma outra festa é exatamente a Páscoa. Vamos lá para o verso número 4 até o verso 8, diz assim: são essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações. Veja mais uma vez a santa convocação relacionada ao culto, que proclamareis no seu tempo determinado. Veja aqui a alusão ao número 7, 14, né? No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia
haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, aqui nós vemos a Páscoa, que era uma festa, um sábado, onde havia culto ao Senhor, no Antigo Testamento. Perceba então que isso reforça aquilo que eu falei, as festas e culto do Senhor tinham dias específicos, e isto era em volta do sétimo dia, ou 7 dias. Isso estamos aqui na Antiga Aliança. Vejamos uma outra festa, ou seja, um outro sábado, que é a festa dos tabernáculos. Aí mesmo em Levítico 23, versos de número 33 a 36. Levítico 23, versos 33 a 36, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, ou seja, culto, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Então o povo, ao ouvir essas leituras que eram feitas, o povo ia entendendo. Eles eram ensinados desde o início que o Senhor Deus ele escolheu o 7º dia para que houvesse culto e outras festas chamadas sábados, que também eles haveriam de cultuar ao Senhor. E tudo isso girava em torno do 7º dia. E uma das festas era exatamente o próprio sábado. É interessante que, se vocês olharem, tabernáculos aí, ele diz que o mês era o mês 7º. A Páscoa também era fixa. Essas festas eram uma vez ao ano. Mas, e no decorrer do ano? No sábado, semanalmente falando, o que acontecia? Também tinha o sábado. Veja no verso 1, 3: 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado de descanso solene, santa convocação. Perceba aí mais uma vez essa expressão, santa convocação, que é exatamente para falar do culto. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então eles tinham as festas fixas durante o ano, que aconteciam uma vez ao ano, a Páscoa, o tabernáculo, e semanalmente o sábado, o descanso solene, a santa convocação. Tabernáculos também repetido lá em Deuteronômio 16, 13 e 17, não precisam abrir. Mas ali também nós vemos, como é de costume Deuteronômio repetir a lei, nós vemos ali a alusão ao 7º dia e também ao sacrifício. Eles tinham que oferecer sacrifício ao Senhor. E meus irmãos, o que nós então devemos aqui entender acerca destes descansos? Quando a gente também tem uma questão de entendimento, algumas pessoas dizem, mas o 7º dia, o sábado, ela não significa descanso. E de fato, se nós estudarmos o sentido da palavra sábado no Antigo Testamento, significa descanso. Isso é importante, porque o 4º mandamento lá em Êxodo 20 nos fala do 7º dia, mas também nos fala que é o descanso ou o sabá do Senhor. Isso vai ser importante para nós entendermos como isso se dá na nova aliança. Mas descanso, o 7, quando você vê na Bíblia sábado, não diz respeito apenas ao 7º dia, mas também diz respeito a um descanso. É por isso que nós vemos em Êxodo 20 que o Senhor Deus ele criou todas as coisas e descansou no 7º dia. E aqui nós chegamos ao motivo pelo qual o Senhor Deus ele decretou o 4º mandamento, o descanso solene. Lá em Êxodo 20, quando nós lemos, eu não sei se você percebeu, mas existe um motivo, uma justificativa que o Senhor Deus dá. Êxodo 20, verso 11 diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor céus e a terra.
Por que eles deveriam guardar o sétimo dia? Não fazer obra solene? Por que eles deveriam descansar no sétimo dia? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Ou poderia ser traduzido aqui, ele sabatou, ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, o dia de descanso, e o santificou. Por quê? O povo do Senhor na antiga aliança deveria guardar o sétimo dia para descanso solene. Qual era o motivo? Era um motivo que era próprio ali da lei, era completamente da lei de Moisés, ou era algo antes da lei de Moisés? Era algo que remetia à criação. Lá em Gênesis capítulo 2, o Senhor deixa isso claro. Gênesis capítulo 2, versos de número 2 e 3. Diz assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou, ou seja, sabatou, poderia ser traduzido assim também. Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus no dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, por que o povo deveria aguardar o sétimo dia como descanso solene, como santa convocação? Por motivo criacional. E meus irmãos, isso aqui é muito importante, porque isso já nos responde aquela pergunta: o quarto mandamento, ele não tinha que ser guardado apenas na antiga aliança, porque era algo cerimonial? Não, embora envolvesse aspectos cerimoniais, como nós vimos aqui, a Páscoa, o tabernáculo e outras festas eram chamados de sábados. Todavia, isso começou desde que o Senhor Deus, ele descansou no sétimo dia. Portanto, o motivo pelo qual o povo deveria guardar o sétimo dia como descanso solene era um motivo criacional, não cerimonial. Fica claro para nós aqui nesse texto. E isso é importante, porque agora nós percebemos que, uma vez que a criação ela continua, ela não se termina na antiga aliança. Nós percebemos que o quarto mandamento, ele transcende, ele atravessa a antiga aliança. E voltemos então ao texto de Isaías 56. Isaías 56, que nós lemos no início, para que os irmãos vejam que o sétimo dia não tinha apenas o aspecto cerimonial, e nem mesmo o aspecto criacional. O sétimo dia também tinha um aspecto salvífico, de redenção. O sétimo dia tinha um significado para o povo do Senhor de salvação. Perceba o que Isaías diz aqui, a profecia de Isaías: assim diz o Senhor, Isaías 56, mantém o juízo e fazer a justiça. Por quê? Porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, o filho do homem que nisto se firma. No quê? Que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Agora veja que no verso de número 4, o que ele diz: porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno. Daquele darei a cada um deles que nunca se apagará. Perceba duas coisas aqui neste texto que estão ligadas. O Senhor Deus, ele liga o sábado à sua aliança. Ele diz aqui no verso 4: os eunucos que guardam os meus sábados e abraçam a minha aliança. O sábado, então,
era algo que estava ligado à aliança, era um sinal do pacto de Deus com o seu povo. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus não tem dois povos. Estudando a doutrina da aliança e a doutrina do pacto, nós sabemos que Deus tem um só povo. Ele fez uma aliança da graça que começou com Adão e Eva, os primeiros indivíduos deste pacto. Aliança através da promessa do descendente que viria, esmagaria a cabeça da serpente. Aquele a quem aquele animal que o Senhor Deus matou para cobrir Adão e Eva com peles de animais, lá em Gênesis. Diz o Senhor Deus que após ele mencionar a promessa do descendente, ele cobriu Adão e Eva com peles de animais. Certamente tirou as folhas de figueira que Adão e Eva tinham providenciado, que representavam as obras próprias de Adão e Eva, e cobriu com as peles de animais. Ali já era a menção do pacto da graça. Ali já estava claro que Adão e Eva tinham que estar diante do Senhor através de um mediador, cobertos da justiça de Cristo. E era necessário o sacrifício, então, de um mediador. Portanto, nós vemos, desde Adão, que o Senhor Deus ele fez um pacto com o seu povo. E esse pacto é o pacto da graça. E ele continua até os dias de hoje. E um sinal deste pacto, desta aliança com o povo do Senhor, é exatamente o sábado, ou o dia do descanso. Uma outra questão aqui, que se soma a esse primeiro ponto que eu falei, é que existe um aspecto de eternidade no dia do Senhor. Perceba que no verso 5 ele diz que daria um nome eterno a cada um deles, e ele nunca se apagará. Ora, como o Senhor Deus promete algo eterno relacionado ao dia do descanso, se esse dia ele esse dia de culto ele finalizasse na antiga aliança? Em outras palavras, como o Senhor Deus ele poderia continuar cumprindo essa promessa de uma forma eterna ao seu povo, se a antiga aliança finalizou quando Cristo morreu? Meus irmãos, o que vemos aqui então é que o dia do descanso solene, ele tem um aspecto de eternidade, e ele não acaba na antiga aliança. Mas talvez você ainda pergunte, mas como então isso se resolve? Porque eu fiz questão de mostrar a vocês que o culto na antiga aliança estava relacionado ao sétimo dia. 7 dias, ou 14 dias, sétimo dia. Nós vemos vários textos aqui que ficou claro. Como então isso atravessa para a nova aliança? E agora eu quero voltar para as mesmas festas que nós mencionamos aqui. A festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos, para mostrar aos irmãos que nestas mesmas festas, além do aspecto do sétimo dia, já estava ali embutido o aspecto salvífico, o anúncio do Senhor Jesus, o anúncio do Cordeiro de Deus, o anúncio do Salvador e do Messias. Mas antes, perceba, vamos a Deuteronômio. Antes de ir a essas festas, vamos a Deuteronômio para ver algo interessante. Capítulo 5, verso de número 12. Deuteronômio 5, 12. E aqui nós já passamos para a segunda parte do nosso estudo, que é o dia do descanso na nova aliança. É interessante, para nós enxergarmos o dia do descanso na nova aliança, nós vamos para a antiga aliança. Deuteronômio 5, verso 12, diz assim: guarda o dia sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus.
6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia de sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Vocês percebem alguma similaridade desse texto com um texto que nós já lemos anteriormente? Esse texto ele é quase que idêntico ao texto de Êxodo 20, versos 8 a 11, o relato do 4º mandamento, porque o povo não deveria trabalhar, e ele dá essa mesma lista: nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva. Ele diz que é o 7º dia do Senhor, que eles deveriam guardar esse dia de sábado. Portanto, é um texto praticamente igual, com um detalhe de diferença. No verso número 15, ele dá uma justificativa, e não é a justificativa da criação. Se você olhar bem para esse texto, o autor, que aqui é Moisés, ele dá um motivo pelo qual o povo deveria guardar o 7º dia. Mas o motivo não é porque o Senhor Deus ele fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. O motivo é outro. E qual é o motivo? É porque eles deveriam lembrar que eles foram servos na terra do Egito, e que o Senhor Deus, o Deus deles, tirou-os dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor ordenou que eles guardassem o dia de sábado. O que é isto? Moisés está fazendo aqui alusão à obra que o Senhor tirou o seu povo do Egito, e que nós sabemos que diz respeito à obra da redenção, da salvação. O povo deveria guardar o dia de sábado, e isso, perceba, é na antiga aliança. Porque eles deveriam guardar o dia de sábado? Não somente porque o Senhor descansou no 7º dia de toda a sua criação, mas porque o Senhor os redimiu do poder de Faraó, que representava o poder do pecado e de Satanás. O povo, meus irmãos, às vezes nós podemos nos enganar. O povo entendia que a obra do Senhor no Egito dizia respeito a uma obra de salvação e redenção do Senhor com relação aos seus pecados. Quando o Senhor Deus começa lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos, ele diz: eu sou o Senhor Deus que te tirou do Egito, da casa da servidão. Eles entendiam que eles foram tirados debaixo de uma relação de escravidão severa para uma relação de aliança com Deus de toda a graça. Eles entendiam que foram tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. É óbvio, eles ainda não tinham essa claridade que nós hoje temos, de entender que havia ali, que viria um que era Deus e homem, mas eles sabiam que o Senhor Deus estava salvando os seus pecados. Portanto, a obra que o Senhor Deus operou no Egito com mão poderosa e braço forte dizia respeito à obra de salvação, de redenção, que o povo então poderia viver livremente e não serem mais escravos do pecado. Perceba que então o 7º dia não apenas tinha um aspecto criacional, mas também tinha um aspecto redentor, e isso na antiga aliança. É como se nós pudéssemos andar na estrada, fazendo aqui uma ilustração. O 4º mandamento é como se fosse uma cadeira de montanhas que o Senhor Deus criou na estrada, e nós estamos andando de carro, e nós percebemos que ali existe uma montanha, isso de longe,
Mas nós nos aproximamos, e quando nós nos aproximamos, percebemos que não existe somente uma montanha, existem outras atrás dela. E é exatamente trazendo essa ilustração que nós percebemos aqui, quando o Senhor Deus deu o quarto mandamento ao povo, Ele deu como se pudéssemos falar a primeira montanha, que realmente dizia respeito ao sétimo dia. Então eles deveriam reservar o sétimo dia de fato, mas não era somente isso, também tinha o aspecto da redenção que estava por trás. Ainda estava um pouco enebrecido, ainda não estava muito claro, mas eles já sabiam que havia ali esse aspecto da redenção. No quarto dia, no quarto mandamento. Abra a sua Bíblia para que isso fique mais claro, lá em Êxodo 12. Nós vamos abrir agora em muitos textos, mas eu peço que você preste bem atenção. Êxodo 12, a partir do verso número 15, diz assim: "7 dias comereis pães árabes, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia ao sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer." Vocês percebem? Aqui há a menção de que haveria santa assembleia em 2 dias. Quais eram esses dias? Podem falar. Quais dias deveria haver santa assembleia? No primeiro, mas falta outro. E no sétimo. Meus irmãos, isso não é sem motivo. Eles deveriam entender que eles deveriam ter santa assembleia no sétimo dia, porque o mandamento na antiga aliança os ensinava a guardar o sétimo dia. Mas já ali o Senhor ordena o primeiro dia, que eles deveriam também ter santa assembleia, ou seja, eles deveriam cultuar o Senhor no sétimo e no primeiro dia. E isso aqui nós estamos vendo a respeito do relato do momento que eles saíram do Egito. Agora veja no capítulo 13, verso 11. Verso 11 diz: "Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás como cordeiro. Se o não resgatares, será desnudado, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responderás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da terra da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, a todo primogênito que meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito." O que nós vemos aqui? Esse relato é o Senhor Deus preparando o povo para quando eles comemorassem a Páscoa, eles explicassem aos seus filhos, que perguntaram: por que nós sacrificamos ao Senhor todo o primogênito dos nossos animais?
o pai responderia: porque o Senhor, lá no Egito, quando nós éramos escravos, ele matou todos os primogênitos. Mas o que está implícito aqui é que o povo do Senhor também, em contraponto com os primogênitos, inclusive o primeiro faraó, o povo do Senhor foi livrado do sacrifício. Não foi assim que aconteceu? O Senhor matou todos os primogênitos do Egito, animais e homens. Mas se nós abrirmos, se nós olharmos em outra parte aqui, quando Moisés se refere ao povo do Senhor, falando com Moisés, Moisés diz o Senhor: deixa o meu primogênito ir e cultuar a mim no deserto. Esse texto está, eu não tinha preparado aqui, mas me lembrei. Isso é importante para nós entendermos essa relação do primogênito. Quando Moisés vai falar com o faraó, eu não separei essa referência, ela é muito importante aqui para agora, mas há um texto em que Moisés se refere ao povo do Senhor como meu primogênito. Meu primogênito. E meus irmãos, isso explica muita coisa. Porque o povo do Senhor não teve seus primogênitos mortos no Egito? Era porque o Senhor os tinha como... Era porque eles eram melhores do que o povo do Egito? Não. Era porque o Senhor deixou de matá-los, porque eles também eram pecadores, para que o primogênito do Senhor, o Senhor Jesus, ele fosse morto na cruz. Por isso o povo do Senhor foi livre. Lembrem, quando o Senhor ele anunciou que iria matar os primogênitos, ele mandou que os animais fossem mortos e o sangue fosse passado nas portas onde o povo do Senhor estava. E aquele sangue fazia alusão ao primogênito do Senhor, que viria e morreria no lugar do seu povo. Meus irmãos, o que estamos vendo aqui, então, é que esta comemoração que o povo deveria fazer da Páscoa, ela não apenas envolve os aspectos da antiga aliança, mas envolve os aspectos salvíficos, apontando para o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Lá, então perceba que a salvação, ela era pela morte do primogênito, e o primogênito do Senhor, o Senhor Jesus, substituiu o povo do Senhor. Veja lá agora na nova aliança, Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 5, versos número 6 a 8. Coríntios 5, versos 6 a 8, Paulo diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vocês percebem uma linguagem do Antigo Testamento aqui nessas palavras? Paulo faz o povo lembrar da Páscoa,
onde eles deveriam comer os pães sem fermento. Isso então faz com que o povo lembre do cordeiro que era imolado, mas Paulo diz: Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Então perceba, meus irmãos, a Páscoa, a festa da Páscoa, que era um sábado, e nós vimos o aspecto do sétimo dia, que eles deveriam sacrificar, que era a santa convocação. Nós percebemos que na própria festa da Páscoa havia ali o aspecto redentivo, e o que acontecia ali apontava já para o Senhor Jesus, apontava para algo além da antiga aliança. Isso na festa da Páscoa. Mas veja esses mesmos aspectos na festa dos tabernáculos, em Levítico 23. Abramos novamente em Levítico 23. E aqui nós vemos também o descanso na nova aliança, mesmo indo ao Antigo Testamento. Os aspectos da nova aliança já na antiga aliança. Levítico 23, capítulo 34 e 36, diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra será feita. Semelhante à Páscoa, nós vemos aqui que eles também deveriam cultuar o Senhor, não somente no sétimo dia, mas também no primeiro dia da semana. E o que era que significava a festa da Páscoa? Aliás, a festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa significava a saída do povo do poder do pecado e de Satanás para o reino do Filho do amor de Deus. Significava ali a morte do Senhor Jesus, para que nós tenhamos vida, o sangue dele derramado para nos preservar. Mas o que significava a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos significava o final da jornada do povo do Senhor pelo deserto. E eles então armavam tendas para lembrar que o Senhor Deus os guiou pelo deserto. De noite era uma coluna de fogo, e durante o dia a nuvem os guardando do sol, do ardor do sol. Meus irmãos, tudo isso tem um significado redentor. Cristo é aquele que se interpõe entre nós e o Senhor para nos proteger dos raios da ira justa do Senhor Deus. Ninguém pode estar por si mesmo diante do Senhor, diante do sol de justiça de Deus. E Cristo, ele se coloca entre nós e o Senhor para nos proteger. E nós estamos debaixo de sua sombra. Ele também é luz para nós. Mas não somente isso. Quando o povo de Deus ele chegou na terra, eles também festejavam a festa dos tabernáculos, mesmo tendo um lugar, mesmo já tendo parado os pés na terra, deixando de ser nômades e viajantes pelo deserto, eles comemoravam o tabernáculo. Por que isso? Veja lá, abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, verso número 14. João capítulo 1, verso número 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Uma melhor tradução seria: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tabernaculou entre nós. E era exatamente aquilo que o Senhor Deus fazia na figura da arca.
Lembrem, a Arca da Aliança representava a presença do Senhor no meio do seu povo. E o Senhor Deus, até o tempo de Davi, disse que a arca ficaria em tendas. Davi quis elevar para o Senhor um templo. Ele diz: olha, eu habito num palácio e a arca do Senhor habita em tendas. E o Senhor diz: não, você não fará. O seu filho, o teu descendente é quem fará. Então ali vemos que o próprio Deus tabernaculava no meio do seu povo. E na nova aliança, a palavra do Senhor nos diz que Cristo tabernaculou entre o seu povo. O que nós vemos aqui então, meus irmãos? Que na antiga aliança já havia o aspecto da redenção, o aspecto da nova aliança. O povo cultuava o Senhor, sim, no sétimo dia, mas eles o faziam tabernaculando ali, na festa dos tabernáculos, no sétimo dia, entendendo que havia um de vir, que era exatamente a imagem perfeita do Senhor Deus, que era exatamente homem e Deus. Não precisamente com estas palavras, mas eles sabiam que viria um que estaria no meio deles. Moisés mesmo disse: após mim virá um profeta, a esse vocês ouçam. Então, resumindo aqui o que temos visto até agora, perceba que nós fomos à antiga aliança, vimos sábados, 2 deles, a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Nós vimos que o Senhor Deus ordenou o povo para adorar nessas festas, e isso envolvia o sétimo dia. Era santa convocação, mas nessas festas já havia a menção da redenção, a justificativa da redenção. Agora então, veja o testemunho do próprio Senhor Jesus, guardando ainda o sétimo dia, porque perceba, a antiga aliança vai até o momento em que o Senhor Jesus morre. Cristo Jesus, ele foi perfeito, então ele guardou também o 4º mandamento. E onde nós encontramos isto? Veja em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo número 31, diz: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Versos 33 diz: e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. O que vemos aqui? O Senhor Jesus já tinha dito antes aos apóstolos que ele haveria de ressuscitar no terceiro dia da sua morte, que é exatamente o domingo. Os apóstolos não entenderam muito bem isso, mas eles deveriam lembrar de todo o aspecto da salvação que estava relacionado ao sétimo dia. Eles deveriam lembrar que o sétimo dia não dizia respeito apenas ao motivo da criação, não dizia respeito apenas aos motivos cerimoniais, mas tudo aquilo dizia respeito à salvação do Messias, do substituto que Deus proveu. Então, quando eles ouviram o Senhor Jesus dizer que ressuscitaria no terceiro dia da sua morte, eles deveriam lembrar de todo o aspecto e a carga salvífica do sétimo dia na antiga aliança. Mas eles não lembram ainda. Como eu disse, meus irmãos, as coisas são reveladas progressivamente na Escritura. Perceba aqui em Mateus 28, então, é que as coisas vão ficando mais claras. Mateus 28, versos 1 e 2. Diz assim:
Mateus 28, versos 1 e 2 diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ainda de manhãzinha, ainda escuro estava. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Esse evento foi tão glorioso que um anjo estava ali e houve um terremoto. O Senhor Jesus, ele de fato, como ele prometeu, ressuscitou no primeiro dia, no dia de domingo. E do latim significa Dominus Dei, ou seja, dia do Senhor. Ele ressuscitou neste dia e cumpriu toda a carga cerimonial, sim, que havia no Antigo Testamento com relação a esse dia. Mas ora, meus irmãos, não resta o que comemorar então a respeito dessa salvação, uma vez que Cristo ele ressuscitou neste dia. É certo que resta, nós ainda veremos mais sobre isso. Perceba que não somente Cristo ele testemunhou deste dia, mas a própria igreja depois continuou guardando este dia. Veja em Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 2, verso 42. Para poupar tempo, nós poderíamos ler até outros textos que diz que o Senhor Jesus ele apareceu 7 dias depois aos apóstolos, eles estavam ali trancados, e também ali era um domingo, mas já vamos avançar para cá. Veja o testemunho da igreja primitiva, guardando este dia. Verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão no partir do pão e nas orações. Verso 46, diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles faziam aquilo que era a ceia do Senhor no culto. O partir do pão significava a ceia do Senhor, e eles tinham uma outra festa que era de casa em casa. No verso 46 nós lemos que eles partiam o pão de casa em casa. Isso aqui é importante porque nós vamos ler daqui a pouco outro texto que fala do partir do pão. Na escritura diz, quando ele fala de refeições, nós precisamos entender isso. Quando ele fala do partir do pão, ele está falando da ceia do Senhor. Mas ele, quando fala que eles tinham refeições de casa em casa, eram festas de comunhão, momentos de comunhão que eles se ajuntavam e festejavam. Agora veja no capítulo 20, verso 7. Atos 20, verso número 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Nós acabamos de ver em Atos 2 que partir o pão diz respeito à ceia. E eles então partiam o pão na ceia, e isso acontecia obviamente no culto, como nós fazemos hoje. Então diz que eles estavam reunidos com o fim de partir o pão, e Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Ora, eles se reuniam para a ceia do Senhor, e Paulo estava fazendo o quê? Pregando. Meus irmãos, isso aqui, embora seja de forma singela, relatada, não seja tão explícito, mas não tem necessidade de estar mais explícito. Nós devemos entender que o povo ele passou a se ajuntar, a se reunir, não mais no sábado, no 7º dia. Ele passou a se reunir no primeiro dia da semana. E aquilo que eles faziam no 7º dia, eles passavam a fazer no primeiro dia. Antes, o cordeiro era morto,
representando o sacrifício do Senhor Jesus. Agora nós usufruímos da ceia do Senhor e ali vemos o sacrifício do Senhor Jesus. E agora também temos a pregação da palavra. No primeiro dia da semana o povo se reunia. Veja um outro elemento que é o elemento das ofertas e dízimos. Lá em 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, capítulo, verso 1. Diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No qual dia? No primeiro dia, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando, para que se não façam coletas quando eu for. É óbvio que aqui ainda estamos num momento de transição. Paulo tinha que viajar, então ele diz: olha, no primeiro dia vocês separem a oferta. E isso, meus irmãos, nós sabemos que acontecia no 7º dia na antiga aliança, mas agora o povo do Senhor passou a fazer no primeiro dia. E para acabar, abram em Apocalipse 1, verso 10. Apocalipse 1, verso 10. O relato de João, o apóstolo João, diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Que dia João estava ali naquela ilha de Patmos? Ele não diz domingo, ele diz dia do Senhor. Meus irmãos, aqui uma progressividade. A igreja passou a entender que o dia do Senhor era exatamente o domingo, o primeiro dia da semana. Se nós gastássemos mais tempo aqui, nós iríamos ver no Antigo Testamento que havia inclusive promessas para o dia do Senhor, de que haveria juízo. Joel profetiza isso. Isso nos faz entender então que o dia do Senhor ele tem um significado criacional, como vimos na Antiga Aliança, cerimonial, que acabou na Antiga Aliança, mas também tinha um aspecto redentivo. Ele continua e ele aponta para o dia em que Cristo virá e nós descansaremos eternamente com ele. Paulo fala sobre, o apóstolo de Hebreus fala sobre isso. Eu quero ler esse texto também, é importante. Hebreus 4. O autor de Hebreus compara a obra de salvação, a obra do descanso de Deus na antiga aliança e do descanso do Deus Filho na nova aliança. Hebreus 4, verso de número 8, diz assim: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso. Se você olhar algumas Bíblias, tem uma anotação, número 1, e embaixo é uma nota de rodapé, e embaixo diz assim: repouso ou repouso. Alguém tem alguma Bíblia que tem essa nota aí? O que é que diz? Repouso sabático. Isso é importante porque nós vimos que sábado no Antigo Testamento diz respeito ao descanso, e ao descanso solene. Então, o que é que o autor aos Hebreus diz aqui? Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E nós estamos aqui falando da nova aliança. Por quê? Porque aquele que entrou no descanso de Deus
também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. A quem o texto está fazendo referência? A Cristo. Assim como Deus Pai, assim como Deus, Ele descansou de suas obras de criação na antiga aliança. Cristo, Ele ressuscitou no primeiro dia e descansou de uma obra ainda maior do que a obra da criação. Ele descansou da obra da redenção. Ainda resta um repouso para nós, o povo de Deus. Meus irmãos, eu sei que nós vimos muitas coisas aqui, abrimos em muitos textos, mas eu desejo que fique na mente de vocês que quando nós falamos de quarto mandamento, isso é algo muito maior do que a antiga aliança, algo muito maior do que as cerimônias do Antigo Testamento, e que o dia de culto do povo do Senhor, de santa convocação, não passou abruptamente e sem sentido de uma hora para outra, do sábado para o domingo. O Senhor Deus estava preparando tudo para que o povo entendesse que aquele dia de culto era um dia de festejar não somente o descanso da criação, louvando a Deus pelo seu poder, mas também era um dia de louvar a redenção do povo do Senhor. Portanto, ainda resta um repouso para nós hoje. Eu falei tudo isto aqui para que tu entendas que o Senhor Deus ainda continua exigindo do povo dele um dia de culto. É um dia na semana, mas é um dia específico, assim como na antiga aliança. Na antiga aliança era um dia e era o sétimo dia. Na nova aliança é um dia e é o domingo, é o primeiro dia. E por que nós devemos guardar este dia, irmãos? Porque o Senhor Jesus, aquele Cordeiro Pascal, que estava lá no Antigo Testamento, figurado nos animais, ele morreu e ressuscitou hoje, como no dia de domingo. Lemos em Lucas que as mulheres foram ainda de manhãzinha, no primeiro dia da semana, e elas viram que o túmulo estava vazio. O anjo estava sobre aquela pedra. Cristo, Ele ressuscitou neste dia. O teu Salvador, Ele descansou da obra da salvação da tua alma. Portanto, a importância desse dia, meus irmãos, é exatamente a importância da nossa salvação. Por isso que batemos tanto na tecla de que devemos estar na reunião solene, cultuando ao Senhor, e não há nada mais importante na nossa vida. Os nossos símbolos de fé falam que além do culto, há obras de necessidade e obras de misericórdia. É óbvio, se você está doente e não pode de fato estar aqui, o Senhor Jesus já falou na antiga aliança, Ele quer misericórdia e não sacrifício. Este dia é feito para o homem e não o homem feito para o dia de descanso. O que é que isso quer dizer? Que o Senhor Deus, Ele age com misericórdia. Se de fato tu não pode estar aqui por estar doente, ou por alguma coisa que de fato é necessário, então o Senhor Deus, Ele permite-nos não estar aqui. Mas essas coisas são eventuais. O que aprendemos é que, de uma forma geral, não há nada mais importante do que a nossa salvação. E é por isso que o povo de Deus deve se reunir. Você entende que, mesmo cansado, deve estar no culto? Porque o teu descanso físico não é mais importante do que a tua salvação. Você entende que não é meramente algo para obedecer uma regra, mas é algo, inclusive, para nós darmos graças ao Senhor por tudo que Ele fez na nossa vida. Este é o dia de se encontrar com Ele. E é triste, irmãos, porque nós temos visto esses últimos dias aqui na Getsemane, poucos têm vindo ao culto. Eu não falo nem mesmo da escola dominical, que é
que devemos vir também, mas o culto solene é mais importante, e poucos têm vindo cultuar. E os irmãos não percebem que com essa atitude eles estão dizendo ao Senhor que a salvação deles foi barata. Com essa atitude os irmãos estão dizendo ao Senhor que há pouca importância na salvação do Senhor Jesus na vida deles. Que o Senhor Deus, a quem nós temos entristecido, Ele possa se alegrar conosco, vendo o seu povo aqui se reunindo em louvor a Ele, neste dia separado para culto ao Senhor. Sei que o horário já está um pouco avançado, mas se algum irmão tem alguma dúvida, pode perguntar. Ninguém tem dúvida? Tem certeza? Eu acho que tem. Bom, então, se não temos dúvidas, temos dívidas com o Senhor, então, para agora praticar aquilo que Ele nos ensinou. Então, eu peço que os irmãos valorizem, eu reforço isso, irmãos, valorizem. Isso não é para o conselho da igreja, para o pastor, para os presbíteros. Isso é uma forma de nós demonstrarmos ao Senhor o valor que Cristo tem para nós. Então, que o Senhor Deus nos abençoe. Se algum irmão não quis falar e por ter vergonha ou alguma coisa assim, ou prefere falar particularmente, pode me procurar e eu vou ter prazer em esclarecer o que ficou ainda um pouco enebrecido, tá bom? Então, vamos orar ao Senhor Deus agradecendo. Senhor Deus, muito obrigado, porque Cristo nos salvou dos nossos pecados. Somos pecadores, ó Pai. Ainda pecamos muito. Ao tirar pelo valor que damos este dia, nós estamos à semelhança do povo do Senhor na antiga aliança, que não guardavam o dia do descanso solene. E o Senhor fez com que eles fossem para o cativeiro, serem disciplinados. Ó Senhor, perdoa o teu povo. Perdoa-nos porque, ao não guardarmos este dia devidamente em culto ao Senhor, em ações de graças, nós estamos nos afastando de Ti. Isso mostra muito o quanto estamos apegados ao pecado mais do que a Cristo Jesus. Tem misericórdia, Deus, porque somos o Teu povo, somos a Tua herança. Mesmo sendo pecadores, nos salvaste em Cristo Jesus. Converte-nos, ó Deus, de nossos pecados, em nome de Jesus, ó Pai, para que nós estejamos na casa do Senhor, na reunião solene, na casa de oração, e demos graças ao Senhor e nos alegremos, como o Senhor promete, nos alegrar na Tua presença, na Tua pura presença. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.